Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Mariana e esse é o podcast Além do Tapetinho. O recado de hoje é bem rapidinho. Esse mês está rolando a campanha #Além do Arco-Íris para incentivar podcasts a convidar pessoas LGBTQIA+ para os seus episódios. E quando eu li sobre essa campanha, me veio na hora quem eu queria chamar. Então, no episódio de hoje, eu tô aqui com a Maria Júlia Andrade, que é mulher, lésbica, estudante de psicologia e uma pessoa muito, muito foda. Bom, a Maju me achou pelo Facebook em 2017, quando eu tava anunciando um quarto no apartamento que eu morava. Sem condições pro tanto que foi massa dividir o dia a dia com ela. E ela faz o melhor café e a gente batia altos papos sobre espiritualidade, autoconhecimento e esses rolês. No primeiro dia que a gente se conheceu, ela me deu um cristal que eu guardo até hoje e, inclusive, nesse momento, ele habita o meu altarzinho. Depois eu vou te mandar uma foto para você ver. Bom, bem-vinda, Maju. Eu tô muito feliz que você topou gravar comigo e ainda mais pelo tema que você escolheu. E sim, para quem tá escutando a gente agora, eu mandei a lista de todos os temas que eu tenho para ela escolher o que ela quisesse falar. Mari, obrigada pelo convite, você sabe que você é queridíssima. Espero mesmo que eu tenha sido uma boa colega de casa quando a gente morou junto. Foi uma experiência incrível, pra mim também, né? E que bom que você me chamou pra gravar com você, tô feliz demais. E muito empolgada, e morrendo de vergonha. Normal. Mas daqui a 10 minutos, mais ou menos, eu acho que você já vai estar de boas. Ou menos. Então, Maju, me conta uma coisa. Se você quiser falar mais de você, pode falar. Alguma coisa que eu não falei que você queira falar pro povo que vai escutar a gente. Mas uma curiosidade que eu tô por que você sentiu vontade de falar sobre esse tema especificamente? Eu nem falei ainda qual que é o tema, então peraí. O que a gente vai conversar hoje, para quem está escutando, é sobre espiritualidade e matéria, que a gente quer abordar um pouco sobre como que é possível as pessoas se alienarem, tanto indo para um lado exclusivo de espiritualidade, quanto indo para o oposto, que é o materialismo, por assim dizer. Acho que é isso. Enfim, por que você escolheu logo esse tema, Maju? Mari, eu acho que foi meio intuitivo para mim escolher esse tema, né? Principalmente pela faculdade agora, estou entrando aí na reta final da psicologia e eu tenho estado muito às voltas com o tema da alienação em si, né? Tanto esse conceito dentro da psicologia quanto como que isso faz parte da nossa vivência, né? E eu acho que o contexto que a gente está atualmente, esse contexto de pandemia, esse contexto de isolamento, propicia muito a gente tanto buscar mais formas de se alienar, quanto também evidenciou muito o quanto a nossa rotina, ela por si só já é alienante. E aí acho que foi mais por isso assim, que eu escolhi esse tema, me chamou a atenção. Muito massa. Então eu vou falar rapidinho só o que eu tava pensando quando eu coloquei ele lá na minha listinha, né? Eu coloquei por um incômodo mesmo. Tem muita coisa que eu falo no podcast que é por incômodos, mas no sentido de que eu vejo que algumas pessoas partem para esse caminho da espiritualidade, para esses caminhos das espiritualidades, como uma forma de fugir da realidade e fugir do mundo. Na verdade, quando eu coloquei lá, eu nem estava pensando tanto no outro lado do materialismo em si. Eu achei muito legal quando a gente estava conversando sobre o que a gente ia falar, que você tocou nisso. Então, assim, eu coloquei lá por causa de um incômodo mesmo. E aí, antes da gente mergulhar nisso de fato, eu pensei da gente falar um pouco sobre o que a gente quer dizer com alienação, né? Porque é um termo que é usado em vários contextos e eu queria deixar já de antemão claro que eu não sei se a Maju vai entrar nisso, mas para mim eu não pensei e não penso em falar sobre no sentido marxista do termo, né? Que pesquisando assim muito por alto no Papai Google,
Inclusive, vou deixar uns links depois na descrição dessas pesquisas que eu fiz. O Dr. Google colocava que no marxismo, alienação é a situação típica do capitalismo através da qual as pessoas são apartadas dos bens que elas mesmas produzem. Não foi nesse sentido que eu pensei quando coloquei esse termo, e eu pensei mais na alienação como a gente pensa no senso comum mesmo. Nem sempre o senso comum é uma boa coisa, mas existe um significado para esse termo que é mais difundido, que é mais no sentido de, acho que de indiferença. E talvez também no sentido da diminuição da capacidade das pessoas de pensarem ou agirem por elas mesmas. Eu pensei mais nesse sentido. E aí, quando eu estava pesquisando sobre a palavra em si, para tentar não falar besteira, eu vi que existe alienação no contexto da psicologia, né? Aí, se você quiser falar, Maju, sobre isso, assim, porque aí eu não faço ideia do que significa, aí você fica à vontade. Inclusive, estou aqui abismada que você está no final da faculdade, porque parece que foi outro dia que você estava falando que estava começando. Pois é, menina, eu não sei, eu acho que eu tava dormindo esses últimos 4 anos, porque eu também tenho me assustado com o fato de estar chegando aí na reta final já, né? E passa muito rápido, é bizarro. Mas, Mari, para psicologia, mais especificamente para psicanálise, né, que é a área que eu estudo mais, esse conceito de alienação, ele surge com Lacan, né? Lacan foi um grande pensador da psicanálise, ele fez uma releitura de toda a obra do Freud, e ele traz a alienação como um dos processos constitutivos da gente enquanto sujeito. Ele pega toda aquela historinha do complexo de Édipo que Freud postula, né, e tal, e ele vai falar que primeiro, quando a gente nasce, a gente está numa relação simbiótica com o outro, né? Vamos chamar esse outro aí da figura materna, da mãe. No início, a relação mãe-criança ela é uma coisa só. E aí, a partir de um certo momento, quando a criança começa a perceber que ela não é ali a falta, né, aquilo que vai tamponar a falta da mãe, né, que a criança não é tudo, para a mãe ela começa a se descolar, né? Então você tem um processo de separação que é justamente tanto a mãe perceber que o bebê não é todo dela, né? E o bebê também, consequentemente, ele percebe que ele não é o todo da mãe, né? Que a mãe existe, que o desejo da mãe ele aponta para lugares diferentes. E a partir desse processo de separação, você tem um processo de alienação. Alienado mesmo, né? O Lacan vai falar que no início da vida a gente é alienado no desejo do outro. Ou seja, o desejo do outro, né, o desejo desse outro, dessa mãe, ele é o meu desejo. E só depois é que eu me separo, né, que eu percebo que tem uma falta no outro, e aí eu percebo que tem uma falta em mim. Porque como eu não sou esse todo que completa o outro, eu tenho, alguma coisa me falta. E isso que me falta é justamente, né, nesse lugar em que vai surgir o meu desejo. É daí que a gente começa a desejar ao longo da nossa vida. E você vai em busca de suprir essa sua falta. Então, a alienação para a psicanálise, ela é nesse sentido, de você estar alienado do próprio desejo, né? Você não sabe qual que é o seu próprio desejo. Então vai aí um pouco de encontro com isso que você trouxe, né, do senso comum, alienação como indiferença, alienação, né, como a diminuição da capacidade dos indivíduos em pensar em agir por si mesmos, né, porque se eu estou alienado num desejo do outro, você tem um outro que me dita o que eu devo querer, o que eu devo... Mas aí eu não tenho que ter trabalho, né, de me perceber. Uhum. Bom, não sei se ficou bem claro, mas é por aí. Só para tentar entender, então, é como se teve essa separação, vamos dizer assim, entre a mãe e a criança, e aí a criança está alheia aos próprios desejos, ela não sabe quais são os próprios desejos, porque antes era a mãe que ditava tudo que acontecia ali, é isso?
Exatamente, exato. Enquanto a criança está colada, né, nessa relação simbiótica com a mãe, ela está alienada no desejo da mãe. E aí só depois, né, que ocorre esse descolamento é que aí você tem que surge o próprio desejo. Nossa, muito interessante. Parece um conceito bem complexo, né? Mas eu acho que deu pra entender. Eu espero que tenha dado para entender. E assim, não é uma a gente fala, né, dessa relação inicial, né, da infância, porque é ali que acontecem as primeiras trocas, mas é possível, né? E hoje em dia é só a gente observar. A gente se mantém nessa posição alienada durante muito tempo. A gente se mantém nessa posição de, cara, o que eu quero, o que eu não quero, né? Será que eu vou recorrer, né? Entrando aqui já no nosso tema um pouquinho, será que eu vou recorrer a práticas espirituais para me alienar ainda mais? Ou será que eu vou recorrer a práticas espirituais para poder descobrir o que eu quero, para descobrir o que eu desejo, como eu desejo? Será que eu vou aí me apegar muito a cultura materialista, né, para me alienar, para eu não ter que olhar para mim? Né? Ou será que a partir disso eu vou olhar para mim e, enfim, descobrir o que eu desejo e tal? É mais ou menos assim que vai acontecendo essa dialógica. Não sei se está certo, me desculpa. Essa dialógica ao longo da vida, né? Não é um processo exclusivo da infância. Nossa, é muito legal isso, porque eu fiquei pensando aqui no quanto que eu acho que, na verdade, a maioria das pessoas, elas estão alienadas, sem ser o senso comum mesmo, nesse sentido de que a maioria das pessoas não se conhecem, não sabem o que elas querem, ainda mais se a gente pensar na forma como o próprio sistema capitalista funciona. Exatamente, exato. Você tem, né, um sistema que ele te dita, né? Ele dita o que você vai demandar, ele dita o que você vai desejar. Então você não tem trabalho, né? Você não tem que ter todo esse trabalho psíquico de se pensar, né? Pelo contrário, é muito mais, abre aspas, fácil você se manter alienado, né? Tanto porque isso aparentemente vai te gerar menos mal-estar, quanto, né, pelo lado de que é isso que o sistema quer. Quanto mais alienado você tiver, melhor para o sistema. Ele consegue ditar tudo o que é preciso para ele se manter, né? E você responde a isso. Nossa, perfeito. Então, pensando aqui nesse rolê todo, eu acho que a gente podia falar um pouco sobre a diferença entre espiritualidade e religião, né? Porque eu acho que muitas vezes essas duas coisas caminham juntas, mas elas não são necessariamente a mesma coisa, né? Falando por mim, assim, quando eu penso em espiritualidade e religião, me vem que a religião talvez fosse algo mais dogmático do que a espiritualidade. Não sei se faz sentido para você, mas quando eu imagino religião, eu penso em algo que é mais estruturado, talvez, com mais regras e etc. E a espiritualidade talvez talvez não, né? A espiritualidade engloba a religião, mas eu acho que a espiritualidade é também outras coisas além da religião. Você acha que faz sentido? Eu acho que faz muito sentido. Acho que a gente está mais ou menos na mesma linha. Quando eu penso em religião, né, igual você colocou, você, né, te remete a algo mais dogmático, né, mais cheio de regras e passo a passo. Quando eu penso em religião, eu penso em instituição, sabe? É uma instituição, para mim. E a espiritualidade, não. Eu acho que a espiritualidade, ela coloca o sujeito como agente. Entende? Sim. Né, se você quer vivenciar uma espiritualidade, se você quer, né, embarcar num processo espiritual, isso me remete a algo que a gente faz pensando por si, entende? Eu entendo. Eu não sei se eu concordo, porque eu acho que teoricamente é assim,
Mas eu acho que muitas pessoas acabam transformando, talvez, a espiritualidade em algo mais religioso, sabe? Quando começa, por exemplo, a venerar gurus, ou então a seguir os caminhos da espiritualidade, não de uma forma autônoma, mas de uma forma que, na verdade, vai só reproduzir as regras e as coisas que outras pessoas fazem. Por exemplo, a forma como eu lido com o yoga, para mim é uma forma espiritual, mas eu não acho que isso deva ser da mesma forma para as outras pessoas, entende? Funciona para mim assim, eu uso o yoga como uma forma de caminho espiritual, mas inclusive eu acho que pode ser um caminho espiritual para muitas pessoas, mas eu não acho que que vai ser um caminho igual, sabe? Eu não vou virar guru, digamos assim. Justamente porque, né, passa por você estar implicada nisso, você estar implicada no seu processo. Né? Não necessariamente o seu processo vai ser o mesmo que o meu, que o de outras pessoas. Eu concordo que existe essa institucionalização da espiritualidade, ou seja, a espiritualidade é isso e não é aquilo, e pronto, todo mundo vai seguir. Mas eu acho que a gente pode e deve, né, fazer um movimento diferente. Né, fazer um movimento de pensar mesmo por si mesmo e enfim, adaptar aquilo que você busca para te atender e te suprir da forma que puder. Por exemplo, você falou, né, da sua relação com o yoga, né, que você acha que para outras pessoas isso pode não ser muito espiritual, né, a forma como você lida com o yoga. Uma coisa que para mim, né, me ajuda muito a trabalhar a minha espiritualidade, por exemplo, é andar a cavalo, quando estou na fazenda, sabe? É algo que me conecta comigo, que me conecta comigo, que me conecta com o que eu chamo de universo, né, com o que eu chamo de energia e com essa força um pouco mais transcendental. Se isso é uma prática espiritual pautada em alguma coisa, eu não sei. Mas funciona para mim. Né? Não necessariamente vai funcionar para você, não necessariamente vai funcionar para outras pessoas. Mas a espiritualidade, eu acho que ela... não sei, por enquanto ela ainda te dá uma liberdade maior do que a religião em si, né? Religião A, B, C, D, E, você vai necessariamente seguir algumas coisas. Pode ser que faça sentido para você, pode ser que você consiga se pensar dentro disso e pensar o mundo, pensar a sua relação com os outros. E aí vai de cada um, assim como é possível se alienar numa suposta prática espiritual, né? Que é exatamente o que a gente está incomodada aqui. E aí entra a pergunta. Então, fica à vontade para responder do jeito que você quiser. Como que você acha que o caminho espiritual pode nos alienar? Eu acho que pode servir como ferramenta de alienação a partir do momento que aquilo não faz você se pensar, se sentir, sabe? Pensar o mundo à sua volta. Por exemplo, você pode, sei lá, fazer aula de yoga 7 dias por semana durante 5 horas a cada dia. Você tá fazendo isso pra quê? Você tá fazendo isso só pra fazer? Você tá fazendo isso pra fugir da sua rotina? Você tá fazendo isso pra fugir de alguma questão que você tenha? Pronto. Você tem aí uma maneira, né, de alienação. Você tá fazendo isso pra não entrar em contato com o outro? Você tá fazendo isso pra não entrar em contato com o mundo? Enfim, acho que vai por aí. É mais ou menos assim que eu acho que a espiritualidade pode... O caminho espiritual, né? O suposto caminho espiritual pode nos alienar a partir do momento que aquilo serve de fuga e não de refúgio. Nossa, que frase bonita. É por aí que eu penso também. Eu acho que é muito... Muitas coisas na vida têm a ver com os porquês, né? O que tá te levando para isso? Por que que você decidiu fazer isso dessa ou daquela forma? Eu acho que é a partir desses questionamentos que a gente consegue justamente sair dessa alienação, né? Você sai do automático, né? Porque aí você tem trabalho de refletir. Refletir sobre si, refletir sobre o mundo, refletir sobre
né, a prática que você está adotando. Pode ser que seja incrível para você fazer, sei lá, 50 horas de meditação por semana. Pode ser que funcione super para você. Ou pode ser que você esteja fazendo isso porque te falaram que é bom e tá na moda e é bonito falar agora que você foi fazer retiro, você foi fazer isso, foi fazer aquilo. E enquanto você tá sentado meditando, você não tem que pensar, sabe, em como que tá, sei lá, seu relacionamento. Entende? Então qual que é o limite? O limite você cria ele, né? A partir do momento que qualquer coisa te tire de contato com você mesmo, até acho que é na hora de repensar, né? Ver o que tá encaixando, o que tá deixando de encaixar. Bom, é isso. Acho que o episódio já tá bom daquelas. Ai, Deus, muito bom. Mas eu acho que eu não tenho nem o que acrescentar aí. Eu acho que um dos meus maiores incômodos, eu vou confessar pra você, são as pessoas que se alienam através da espiritualidade, mais até do que do materialismo. Porque eu acho muito triste, sabe? Porque eu vejo a espiritualidade como uma forma justamente da gente se libertar, entre muitas aspas, mas se libertar no sentido de encontrar uma liberdade interna mesmo, de se descobrir, de se perceber e de se colocar no mundo de uma forma que faça sentido para você, independente se faz sentido para outras pessoas e para o sistema e etc. E aí, quando eu vejo, na verdade, eu vejo muitas pessoas usando dessa forma, como uma forma de fugir de si mesmas. E eu acho, na verdade, eu acho isso bem triste, porque parece que a pessoa não entendeu o propósito, sabe? Eu entendo, concordo. Não sei, eu acho que isso também me deixa triste, né? Eu nem gosto desse termo, mas enfim, vou usar ela. Essa gourmetização, sabe? Das espiritualidades, sabe? Uma coisa que me entristece também é quem vende essa ideia como sendo sempre um processo lindo, maravilhoso e sabe, um processo que a partir do momento que você está nele, você não vai lidar com, abre muitas aspas, nada de ruim, sabe? Você não tem que lidar com nada de ruim. Você quer coisa mais alienante, Mari, do que... Você já deve ter visto algum printzinho de Twitter por aí, tem sempre alguma coisa com mais ou menos uns dizeres tipo... se eu tenho algum incômodo hoje nas minhas relações, eu já corto o contato imediatamente porque não preciso, sabe, de energias ruins na minha vida. Você já passou por isso, assim? Sabe, e você quer coisa mais alienante do que isso? Né? Coisa mais... É um delírio mesmo. Sabe, esse discurso ele é um discurso delirante, porque se você tem qualquer incômodo com o outro, você vai e deleta, você arquiva a conversa, você apaga, você Isso bloqueia, entra naquela você silencia. coisa muito das relações líquidas, né? Exato, que, né, se é que a gente pode chamar de relação, porque que relação é essa que a gente está esperando que não vão haver desencontros, que não vão haver... Né, eu tô aqui falando uma coisa, em algum momento você vai entender outra e a gente vai ter um ponto ali que a gente vai precisar parar e olhar e falar, não, vamos pensar junto, o que você quis dizer, o que você escutou, por que você quis dizer isso. Né? Gente, pelo amor de Deus, o diálogo ele só acontece porque você não entende o que eu quero dizer e eu não entendo aquilo que você está me falando. É assim que surge o diálogo. E é por isso que, né, essa é a função da comunicação. Ouvinte, pessoa que está nos escutando nesse momento, não caia na falácia de que caminho espiritual é gostoso. Porque não é gostoso. É igual terapia. Não é gostoso. Você vai colocar o dedo na ferida. E se não estiver colocando o dedo na ferida, tá fazendo errado. Porque o caminho é difícil, porque se a gente pensar a terapia e o caminho espiritual como formas que a gente faz para se conhecer, a gente não é serzinho de luz,
E a gente não vive numa sociedade que é uma sociedade de luz. Pelo amor de qualquer Deus que você acredita. Não, é difícil, é complicado, e eu sempre penso sobre isso, sabe? A gente entrar em contato com a gente entrar em contato, claro, com as nossas potências, com as partes boas que a gente tem, com as partes maravilhosas. Eu acho que nós somos pessoas maravilhosas, no geral, assim, desde que você não seja o Bolsonaro, eu acho que todo mundo tem coisas boas. Mas a gente também vai entrar em contato com os nossos desafios, com as partes nossas que talvez a gente não goste tanto, com as coisas que são difíceis e etc. Então, assim, se alguém tá vendendo pra você uma espiritualidade que tá falando que a sua vida vai ficar maravilhosa, que você só tem que ser positivo, que vai dar tudo certo, que você vai cocriar a sua realidade, blá blá blá, sai correndo pro lado oposto, sério. Eu concordo em grau, gênero e número. Né? Que bom que você deu esse exemplo, né? Fez esse paralelo com a terapia, porque é justamente isso, cara. Você entrar em contato consigo mesmo é incrível. Né? Né? É incrível, de fato, você se conhecer. Mas, poxa, é doloroso. Né? É doloroso você abrir mão da ideia que você tem de você, né? Para começar a ver mais ou menos ali exatamente como é a tua imagem. Isso dói. Né? A gente vai encostar nas nossas contradições, a gente vai encostar nas nossas hipocrisias, você vai encostar em lugares dolorosos e, cara, não tem jeito. Para você curar uma ferida, você vai ter que mexer nela. Não tem essa de, opa, né, esbarrei com algo aqui e pronto, eu vi que tá ali. Só ver não é o bastante. Mas, né, você pode, sei lá, você pode passar o resto da tua vida meditando no alto de uma montanha no Tibete, sabe? Só visualizando todas as tuas questões. Não vai ser o bastante. Se você não botar a mão nelas, se você não trabalhá-las, de que serviu? De nada. Poxa, se sempre que você tem um incômodo com o outro, você quer, sabe? Cortar esse outro da sua vida e pronto, e acabou, e finge que aquilo não existe, que mundo é esse que você está criando para você? Né? Para que você está dando tanta força assim para um mundo imaginário que assim, a realidade não é essa. O mundo é conflito. Né? A gente é conflito tanto com a gente mesmo quanto com o outro. Né? E eu acho que é daí a beleza da vida, a graça toda é essa. A gente está em constante conflito. O conflito ele não é necessariamente ruim, desde que você se implique nele, desde que você fale, ok, qual que é o meu dedo nisso aqui? Né? Se eu não tô gostando disso aqui, que tal eu mudar o jeito que eu tô encostando nisso aqui? Ou eu vou só, sabe, fingir que não existe, ou vou correr para longe disso e ficar tentando cocriar a minha felicidade, o meu ideal de felicidade na vida? Sei lá, será que é por aí? O conflito é a potência da mudança. Com certeza, se você não se incomoda, você não sai do lugar. Igual aqui nesse momento eu tô de perna cruzada, meu pé tá começando a querer dar cãibra. Daqui a pouco eu vou ter que mudar o meu pé. Não adianta eu ficar aqui depois reclamando, pô, meu pé tá doendo. Pô, mexe a perna. Muda de posição. Não, né? O mundo não vai acabar por isso. Pelo contrário. Né? O mundo fica muito mais interessante. A gente fica mais interessante. Se a gente consegue dosar. Tanto dosar o nosso empenho em se conhecer e em se questionar, porque todo e qualquer excesso ele é danoso, quanto o quanto a gente quer se alienar ali e enfim. Né? Às vezes a gente precisa mesmo desligar a TV e falar, poxa, hoje eu não quero saber de nada que está acontecendo nesse país. Eu preciso ficar aqui na minha toca, eu preciso ficar aqui na minha toca fingindo que eu tô no mundo perfeito porque eu tô deitada na rede lendo o livro o dia inteiro. Faz bem, não faz mal. Né? De vez em quando é necessário pra gente conseguir ali dar um respiro, né? Se situar de novo, mas uma hora ou outra eu vou ter que ligar a televisão ou pelo menos botar a cara na janela pra ver como é que tá o mundo. É isso aí. E agora, só porque eu tô triste com o nosso tempo limitado, queria que a gente tivesse 2 horas pra ficar falando, mas enfim, entrando na segunda parte, né, do tema, como que o materialismo pode nos alienar, na sua opinião? Eu acho que o exemplo clássico, né, e assim, mais besta de todos. Você tá consumindo muito?
para lidar com qualquer estado emocional que você esteja. Você tá triste, você quer comprar muita coisa. Você tá feliz, você quer comprar muita coisa. Você tá, né, você precisa ter sempre, sei lá, alguma coisa chegando, alguma encomenda chegando para você. Será que você precisa consumir tanto assim? Não sei, você mora sozinho, você tá fazendo compra de supermercado como se vivessem 5 pessoas na sua casa. Né? Será que precisa desse tanto? Né? Ou será que você tá de menos? Tá consumindo pouquíssimo e muito menos do que você necessita. Você tá, sei lá, tentando limpar teu guarda-roupa, você tem 5 peças e tá precisando de mais. A sua demanda, né? A sua rotina tá exigindo um pouco mais. Né? Tá exigindo mais 3, 4 peças. Então será que não tá consumindo de menos ou será que tá consumindo de mais? Acho que é por aí que o materialismo aliena a gente. Eu acho que principalmente nessa questão de gatilhos emocionais. Né? Se a gente for ver agora, compras online explodiram exponencialmente nesse período. Né? Não só porque as pessoas estão precisando comprar mais online, mas se a gente for ver, eu tenho certeza que a gente vai encontrar um consumo exacerbado aí de qualquer coisa, porque as pessoas estão com dificuldade de lidar com o cenário no geral, entende? Sim, eu lembrei desses sites. Eu não vou citar nome porque eu acho que não pode, mas esses sites de coisas muito baratas, esses sites de coisas da China, que sempre tem aquelas promoções, daí a pessoa vai lá e compra um monte de bugiganga que depois vai ficar enfiada num canto na gaveta, aí a pessoa compra só porque tava, sei lá, tava barato, sabe? E que aquilo não vai ser utilizado e literalmente às vezes não tem nem utilidade pra nada, é basicamente uma bugiganga que não serve pra nada, mas tava barato, então comprei. Aí, e é muito doido, porque esses sites, eu tenho muito ranço. Tem gente que tem ranço da palavra ranço, eu não tenho. Mas eu tenho muito ranço desses sites, porque pra mim eles são o maior exemplo de consumismo, sabe? Da pessoa entrar lá e ficar colocando um monte de coisa no carrinho de compra. Só porque tá lá disponível e tá lá fácil. E é assim, por que tá fazendo isso? Qual que é a necessidade? Sabe? É muito doido. Exatamente, é uma ferramenta muito rápida e assim, num plano geral, isso tudo é para quê? Lidar com angústia. Sabe, se a gente for ver quase todos os excessos, né, eles são para lidar com angústia. Então, né, você precisa mesmo comprar um umidificador de ar por só porque ele vai sair a 1,75? Que ele vai vir da China, sabe? Pode ser que sim, pode ser que seja interessante, mas você precisa comprar isso, você precisa comprar um tripézinho pro seu celular pra você assistir série deitado, você precisa comprar um suporte de celular pro carro, você precisa comprar uma lanterna, sabe? Assim, você precisa de tudo isso. Se você realmente precisar, ok. Mas se você não precisa, por que você vai comprar? Guarda o dinheiro, sei lá, vai comer um lanche. Mas lógico que a gente tem aí o panorama, né? Senão a gente cai também, a gente não pode esquecer que a comida ela também é um escape. Né? Mas não desconsiderando isso, né? Que também pode ser um jeito aí de você se alienar comendo, né? Mas, sabe, pra quê? Eu acho que é interessante a gente ter essa percepção daquilo que a gente realmente precisa e daquilo que a gente quer. Não que a gente não deva se proporcionar pequenos prazeres. Pelo contrário, né? Também não é pra ficar aí virar um juiz de si mesmo, né? Não é isso. Mas é interessante colocar na balança. Nossa, um ponto que eu achei muito massa de você colocar no início da sua fala sobre essa questão foi de você falar sobre também o contrário do consumismo exagerado, que é essa coisa de um desapego exagerado também, né? Eu achei muito legal você falar isso porque eu não tinha olhado por esse lado e eu, uma vez... Exemplo pessoal. Uma vez eu fiz uma limpa no meu guarda-roupa que eu coloquei pra doar, sei lá, 2/3 das minhas roupas
Eu sei que eu enchi o sofá na época que eu morava com a minha mãe, eu enchi o sofá com um monte de roupa. Eu dei a louca, assim, tipo, meu Deus, eu tenho muita coisa, eu preciso me desfazer, aquele desespero. E aí a minha mãe ficou chocadíssima, abismada, e ela separou algumas dessas roupas e escondeu, porque ela sabia que eu ia precisar delas depois. E o que que aconteceu? Exatamente isso. Depois eu comecei a perceber que algumas estavam fazendo falta, aí foi o momento que ela apareceu e falou que ela tinha escondido algumas. Para quando isso acontecesse. E outra coisa sobre isso também é até uma questão que me incomoda muito nessas coisas de desapego, que é as pessoas às vezes usam o desapego também como parece que como uma forma de fuga também, porque é tanto desapego, que a pessoa não sabe nem o que ela vai fazer com os desapegos dela depois. E muitas vezes esses desapegos, eles só vão gerar mais compra depois também. Porque tem muita gente que vai... Ah, nossa, fiz uma limpa no meu guarda-roupa e agora preciso comprar outras coisas. E é muito... Tem isso, inclusive, dentro de alguns rolês das pessoas que tentam ser mais ecológicas. Sabe o que eu quero dizer? A pessoa quer diminuir, às vezes, a pegada dela e fica pregando essa coisa de... Ai, gente, eu esqueci a palavra que eu tô querendo usar, que não é desapego. Descarte que eu tô tentando lembrar. Aí vai para um lado do descarte que transforma um monte de coisa em lixo que não precisava virar lixo, sabe? Eu tô aqui tentando me livrar das minhas coisas, mas me livrar como? É aquela pergunta super banal, assim, que, tipo assim, não existe lixo do planeta. O seu lixo vai virar alguma coisa, sabe? E eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar também. Exato, e qual que é a função, entende? Tanto do consumo quanto do desapego. Né? Se a gente pensa, tá, eu tô querendo consumir muito. Por que eu tô querendo consumir muito? Ou o que eu tô querendo consumir muito? Sabe? Será que eu realmente tô querendo comprar tanta coisa assim? Ou será que eu tô com uma carência interna que eu tô tentando enfiar coisas materiais dentro dela? E o oposto também, eu tô desapegando de tudo. Por que eu tô desapegando de tudo? Será que eu realmente tô precisando me livrar de todas essas coisas? Ou será que isso tá cumprindo uma função, entende? De maquiar alguma outra coisa aqui que eu tô negando, que eu não tô vendo direito ainda, o que é, o que pode ser, né? Será que eu tô com algum excesso interno? E por isso que eu tô com tanta necessidade assim de desapegar do externo? E aí a gente cai na função de tudo, né? Que é o quê? Você se pensar dentro daquilo. Você se implicar dentro daquilo que você está fazendo. E não simplesmente fazer. Né? É legal a gente se preocupar com o tanto que a gente consome, porque pela questão ambiental, lógico que é necessário. Mas e aí? Eu vou me implicar nisso? Né? Eu vou me pensar dentro disso? Ou eu vou só me livrar de tudo porque eu quero que o mundo deixe de ser tão agredido assim? Mas será que é por aí? Né? Será que isso não está ocultando alguma coisa, alguma questão interna aqui que eu não estou sabendo elaborar legal? Pode ser, pode ser. Né? Eu acho que se implicar nos processos se não é a chave de tudo, já é assim, 70% do caminho. E se implicar de verdade, se implicar no radical da coisa, sabe? Não é um se implicar, tipo, eu tô fazendo isso porque eu quero. Pode ser uma resposta, né? Às vezes você vai dar uma resposta assim, né? Por que eu tô querendo meditar 50 horas por semana? Porque eu quero, ok, mas por que você quer isso? O que tá te movendo? Vamos mais a fundo nisso aí? Vamos pensar essa questão, né? A gente tem que fazer um pouco igual a criança pequena quando começa a fase do porquê, né? E ir cavando mais profundamente. E ir cavando, e assim, sem medo do que você vai encontrar lá dentro. Porque você vai se deparar com, né, igual eu já disse aqui em cima, você vai se deparar com algumas hipocrisias, você vai se deparar com algumas coisas que a gente prefere não ver sobre si mesmo. Mas, poxa, não custa nada ver. Não é mentira, custa muito mais não ver do que o preço que a gente paga por ver.
sabe? O malabarismo que a gente faz para se enganar, para se manter alienado, quando a gente vai ver, é a alto custo psíquico, sabe? Esse funcionamento. Ele exige muito, é muita energia que você gasta nisso. E é muito mais energia para se enganar do que para realmente ir de encontro a si mesmo e trabalhar as próprias questões. Só dá mais medo. Mas passado esse medo, você fala, nossa, caramba, eu gastava muito mais para me manter num lugar que, no fundo, ele é desconfortável. No fundo, ele não me cabe. Perfeito. Então, o último tópico que tinha aqui da nossa pautinha era justamente para a gente falar como a gente encontrar um caminho no meio no meio disso tudo. Mas eu acho que você já falou bastante, né, sobre isso. Algo que eu penso é que tem uma coisa que é muito boa na vida, que chama senso crítico. Que é a gente tentar trazer um pouco disso para tudo na nossa vida, pra gente não se perder no meio das coisas, pra gente não se ver num emaranhado que não faz sentido. É um senso crítico, um senso crítico no sentido da gente questionar, a gente se questionar, a gente questionar os caminhos em que a gente se coloca, a gente questionar mesmo, pra gente ver se tá fazendo sentido aquilo que a gente está fazendo, se aquilo tá tornando a gente mais potente e etc. Eu acho que talvez seja um pouco por aí, inclusive. E para você quer colocar mais, Maju? Olha, eu vou me limitar a concordar com você. Eu acho que a gente desenvolve muito pouco o nosso senso crítico hoje em dia, né? E de fato, ele é uma ferramenta incrível, né? A gente tem um senso crítico muito aguçado para o externo, né? Se a gente usa essa capacidade dentro, né, para dentro, eu acho que tá aí o nosso caminho do meio, da gente se interrogar, se implicar sem medo, sobre tudo isso, sem medo. Não que você deve esperar o medo ir embora para fazer isso. Não, você... Né, tem um ditadozinho que uma amiga minha sempre usa comigo, que é enquanto reza, vai fazendo. Então, enquanto reza, vai fazendo, cara. Tá? Você pode rezar, mas vai fazendo enquanto isso. Então é mais ou menos isso, né? Se interroga, se questiona, né? Com medo mesmo. Vai com medo mesmo, tá tudo bem. Não precisa também ficar parado esperando o dia que o medo vai embora e aí, enfim, você vai poder começar a criar o seu caminho do meio dentro de si mesmo. Não. Vai com medo mesmo e tá tudo bem que vai dar certo, sabe? Você vai ver que você vai gastar menos energia do que mantendo um funcionamento totalmente, né, para usar o termo que a gente está usando aqui hoje, né, para se manter totalmente alienado. Perfeita, maravilhosa. Eu só quero fazer um último comentário antes da gente partir para os encerramentos, já que eu falei essa coisa de senso crítico, que é só... Eu sempre falo aqui no podcast, quem me escuta sabe. Eu sempre falo sobre a gente lembrar que algumas coisas vêm de um privilégio. Inclusive, esses processos que eu chamo de autoconhecimento, eles vêm de um privilégio. Faz parte também de um senso crítico a gente lembrar que isso tudo que a gente está falando aqui não é acessível para todo mundo, porque quem está, como é que é a expressão? Vendendo o almoço para comprar a janta, não tem como entrar nesses caminhos e percorrer esses caminhos. Então, eu acho que a gente precisa lembrar disso também e lembrar que se a gente está vendo que existem pessoas que não podem nem mesmo entrar nesse caminho, é aí que a gente tem que ir para a luta. Politicamente falando mesmo, do jeito que é possível para a gente. Com certeza, e acho que é importante frisar também, né, que quando a gente fala de ir à luta, né, de lembrar que a gente fala de um lugar de muitos privilégios, né, e que esses privilégios possibilitam que a gente fale sobre diversas coisas,
né? Quando a gente fala vai à luta, e é lutar politicamente sim, né? É se envolvendo com política, mas é também olhando para, sei lá, sabe? Para na rua, conversa, Aham, com certeza. sabe? Conversa na Com rua, certeza. né? Todo e qualquer assunto, ele consegue chegar a todo e qualquer lugar, se a gente tiver um pouquinho de disposição para levar ele. Então, então vamos lá. Você quer fazer o seu jabá, falar das suas redes, se você quiser, colocar aí o que você quiser, as suas palavras finais, fica à vontade. Bom, é isso. Eu espero que tenha sido uma participação interessante, Mari. Gosto demais de você. Espero que a gente possa trocar mais coisas, como sempre. E tô com saudade. Também tô com saudade. Se você quiser, eu deixo o link do seu Instagram, mas eu nem sei, eu tô fora do Instagram, né? Nem sei como é que tá o seu uso do Instagram também atualmente. Não, o meu tá Maju Andrade. Se você quiser, você pode deixar lá. Tá bom. Enfim, muito obrigada. Assim, foi muito massa. Eu queria que a gente tivesse mais tempo, mas com certeza vão ter mais oportunidades e eu acho que a gente tem que combinar mais uma videochamada aí em breve pra gente continuar falando à toa sobre a vida, que eu também sinto muita saudade de você, saudade da sua mãe também. Bom, então é isso por hoje. Lembrando que os episódios desse podcast saem toda primeira e terceira quinta-feira do mês, exceto quando eu atraso, como este episódio. Fica aqui comigo e escuta os próximos episódios. Se puder, se inscreve e divulga também para os amigos. Você consegue ouvir o Além do Tapetinho em vários agregadores, no Spotify, YouTube e no meu site, alemdotapetinho.com.br. E se você curtir as social redes, eu tô no Twitter, no @além-do-tapetinho e no Instagram, no @além-do-tapetinho.pod. Por lá, eu ainda estou presente no meu Instagram pessoal, que eu falo das aulas de yoga, que eu tenho uma sumida. Além disso, na descrição tem o link do canal no Telegram, onde eu divulgo os novos episódios. E se quiser mandar sugestões de pauta ou falar de qualquer outra coisa, eu vou adorar receber um alô seu. Um beijo e até o próximo episódio. Esse episódio faz parte da campanha que está colorindo a podosfera. Descubra mais buscando a hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e no site www.lgbtpodcasters.com.br.